Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas à nossa última reunião do mês de junho do Grupo Neurotrauma MG. Eu sou o Richard Reis, acadêmico de medicina, e agradeço a presença de todos e que seja uma reunião de grandes aprendizados. Se você está nos acompanhando pelo YouTube e ainda não é inscrito em nosso canal, por gentileza, se inscreva. Temos também o nosso perfil no Instagram, Neurotrauma MG. Hoje teremos uma reunião sobre o tema Neurocirurgia de cordoma clival, riscos e recompensas. Como debatedor, teremos o Dr. Tiago de Souza Afonso, que é R4 de Neurocirurgia e é da Santa Casa de Montes Claros. Como palestrante, teremos o Dr. André Alencar, que é neurocirurgião e do Grupo de Neuro-Oncologia da Santa Casa de Montes Claros. Como moderador, teremos o Dr. Bruno Sandes, coordenador do Serviço de Neurocirurgia da Santa Casa de Montes Claros e membro do Grupo de Neuro-Oncologia também da Santa Casa de Montes Claros. Desse modo, gostaria de convidar a doutora Kelly para iniciarmos o nosso encontro de hoje e uma excelente reunião para todos. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Como disse o Richard, né? Mais uma das reuniões, mais uma reunião nossa, e é a reunião mais importante, sem dúvida. E o Serviço de Montes Claros, ele é muito especial para nós. Doutor Marcílio, que é o antigo coordenador, né, do serviço, ele é uma das pessoas mais assíduas da reunião, sempre participa e sempre está conosco, né, nos congressos, nos meses temáticos, nas mesas redondas. É uma pessoa muito ativa na sociedade mineira, é um amigo da sociedade mineira. E esse serviço é muito querido por todos nós, né? Não só por nós, né, da diretoria, mas por toda a neurocirurgia mineira. E quando eu olho para esse serviço de Montes Claros e vejo o florescer, né, o desabrochar de jovens neurocirurgiões, como o Bruno, que é o atual coordenador do serviço, como o André, que é um outro nome, né, desse serviço, a gente fica muito orgulhoso, né? Eu falei isso, inclusive, para o Bruno, uma das primeiras conversas que nós tivemos, que é um motivo de orgulho muito grande da gente ver jovens neurocirurgiões que têm uma paixão que a gente sabe que não é um fogo que vai passar rápido, mas é um amor realmente ardente pela neurocirurgia. E nessa curva de aprendizado e amadurecimento, a gente vê nesse serviço uma curva ascendente e nós ficamos extremamente honrados de ter vocês aqui nessa noite. Estamos muito felizes. Desejamos a todos uma ótima reunião. Aproveitar a presença do Dr. Marcílio, né, e especialmente do Dr. Bruno, que é o coordenador, para ficarem à vontade para guiar a discussão, viu, Bruno e Dr. Marcílio? Inclusive, Sim. convidando outros colegas também a participarem. Então, fiquem à vontade, a casa é de vocês, vocês sabem disso. E obrigada pela presença do Tiago. Fiquem à vontade, uma ótima reunião a todos. Um grande abraço. Obrigado, Kelly. Boa noite. Minha tela está compartilhada? Tá sim, Thiago. Tá Posso funcionando, né? começar? Tá, pode começar aí. Então, boa noite. Meu nome é Tiago, eu sou residente do 4º ano de neurocirurgia aqui da Santa Casa. Hoje a gente vai falar sobre um caso de cordoma de clivos que eu tive a oportunidade de operar com o Dr. André. Antes, gostaria de apresentar o nosso serviço. Então, a Santa Casa ela é o maior hospital da região, com aproximadamente 40, 50 pacientes dia internado na neurocirurgia. A equipe de neurocirurgia é constituída por 16 neurocirurgiões, sendo que esses neurocirurgiões são divididos em 6 grandes grupos, baseados na sua área de atuação. Então, a gente tem equipe do neurointensivismo, da vascular e endovascular, equipe da neuro-oncologia, que agrega também a cirurgia de base de crânio, equipe da coluna funcional e a equipe pediátrica. Nessas equipes, elas são divididas também cada uma tem o seu chefe de cada grupo, e também nós temos o nosso chefe geral de serviço, que é Dr. Bruno. Além disso, a gente conta com 5 residentes, um por ano. E antes de entrar no caso, Dr. Bruno, Dr. Marcílio, vocês gostariam de falar alguma coisa sobre o serviço, além do que eu já comentei? Não, Tiago, tá muito bom. Segue o fluxo Pode aí. ir. Tá, aí no final a gente comenta alguma coisa aí. Tá, obrigado. Então, Não, pode ir. falar sobre o quadro. Então, é um paciente de 10 anos do sexo masculino.
A queixa dele era que ele tinha uma sensação de obstrução nasal, com uma dificuldade de respirar pelo nariz. Ele procurou imediatamente um otorrino junto com a sua mãe, e o otorrino o encaminhou para a neurocirurgia, porque ao realizar uma videofibronasoscopia, foi identificado que tinha uma massa na região da nasofaringe. Eu não tenho o vídeo do que o otorrino fez, mas eu tenho um vídeo aqui da nossa cirurgia. A qualidade da imagem não está em HD, porque foi filmada pelo celular, mas aqui no início da cirurgia, logo ao colocar a câmera, a gente já consegue identificar essa lesão ao fundo na nasofaringe. Então, aqui a gente está passando pelo corneto. Então, logo ao final, na região da nasofaringe do clívis, você consegue identificar uma massa arredondada, sólida, e era justamente o que o otorrino viu, ficou preocupado, solicitou, então, uma ressonância para esse paciente. Essa aqui é uma imagem da clínica da clínica de imagem aqui da cidade que esse paciente fez. Então, aqui eu vou passar o vídeo do exame. A gente tem um flare no axial. Essa lesão tinha um hipersinal T2 flare. Aqui é o STI, é uma variação também do T2. No coronal, então, a gente consegue ver até a relação com a carótida. Aqui no sagital, a gente consegue ver a invasão no clívis que esse tumor tinha. Por fim, o T1 contrastado era uma lesão com uma captação de contraste mais do lado esquerdo. E aí, quando a gente pega essas imagens de forma estática, então aqui na imagem do meio, você vê uma invasão proeminente ali no clívis, na região da sincondrose esfeno-occipital. Quando a gente bota em outros sequências axial, você consegue ver o T1 com aquela captação mais à esquerda que eu comentei. Destaco aqui também a difusão à direita, o paciente a imagem não tinha restrição à difusão. E aí fica a pergunta, né? O que fazer em um paciente tão jovem e com uma lesão dessa? Nesse caso, esse paciente ele chegou para a gente via Fundação Sara. Então, nesses casos, a gente tem uma quantidade de recursos maior para se realizar procedimentos. Então, foi proposto para ele uma abordagem endoscópica endonasal com auxílio de neuronavegação. Aqui, em relação ao planejamento cirúrgico, então a gente posicionou esse paciente com suporte de cabeça devido ao uso do neuronavegador, com a cabeça um pouco fletida e um discreto tilt para a esquerda. Então, foi proposto para ele uma abordagem cirúrgica endoscópica endonasal com um acesso binostril. Aqui a gente consegue identificar na narina direita o aspirador, a ótica também está na narina direita, enquanto que o DRIL ele se encontra pela narina esquerda do paciente. Então, aqui a gente foi fazer essa dissecção de cima para baixo, uma dissecção em bloco. A gente sabe que a ressecção em bloco ela traz um desfecho de mortalidade, um desfecho funcional melhor para o paciente, que anda batendo no clívis, né, com o aspirador, só para mostrar. No aspecto final, interessante, o quão baixo que a gente consegue chegar. Você vê aqui o músculo longus collis, né, que ele se insere no clívis, então ele era visível, e aí quando a gente joga no neuronavegador, você vê o quão baixo o nosso acesso é possível, então a gente consegue chegar no arco anterior de C1 por esse acesso. Então, aqui aumentando a imagem do neuronavegador à esquerda, né, mostrando onde que o probe estava, próximo ao arco anterior de C1, enquanto que aqui à direita a gente consegue demonstrar o porquê que a gente escolheu a neuronavegação nesse caso, principalmente pela relação da lesão com a carótida e evitar que a gente tivesse uma lesão inadvertida dessa estrutura tão importante. Em relação ao pós-operatório, o paciente transcorreu bem, não teve nenhuma complicação. Aqui eu vou apresentar para vocês a imagem de controle radiológico dele, de uma ressonância. À esquerda a gente tem a imagem pré, e no vídeo vai passar o flare axial pós-operatório. Realmente não tem assim, nenhuma lesão residual. Quando a gente aumenta para uma imagem estática aqui no sagital e axial do flare, você também não consegue identificar nenhuma lesão residual. Aqui o laudo da ressonância desse paciente mostrando que houve uma ressecção radical dessa lesão. Esse paciente também realizou um estadiamento de neuroeixo. A gente sabe que o cordoma ele pode acontecer em todo o esqueleto axial. Então, nesse estadiamento também não foi identificado nenhuma lesão adicional.
Como resultado, então, dessa cirurgia, a biópsia, o anátomo patológico, foi evidenciada a presença de células fisalíferas com estruturas cordonais de permeio, que são a característica do cordoma. Na imunistoquímica foi evidenciado positividade para o S100, para o AE1, AE3, e além disso, mais importante, que é o que marca, né, o braquiúria também positivo, que é bem sugestivo aí do cordoma. Além disso, foi feito um tratamento adjuvante com uma radioterapia em região do clivos e nasofaringe. Só voltando aqui. E aí, aqui, então, a gente encerra essa parte do caso, depois a gente vai discursar aqui fazer uma discussão sobre a patologia cordoma de clivos. Antes disso, alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta em relação ao caso, Alguém quer fazer alguma pergunta, pessoal? em relação ao caso? Então, a gente pode deixar para o final, né, Tiago? Então, vou seguir aqui. Então, em relação ao cordoma de clivos, é uma patologia, tem uma história um pouco interessante, que foi Vichel que fez a sua primeira descrição, e ele escreveu essa doença como o nome de cordomata, ou encontrose fisalífera esfeno-occipital, mas uma década depois, o seu pupilo, o Miller, ele falou que a teoria do Rudolf Virchow estava completamente equivocada e que, na verdade, esse tumor ele era de remanescentes indiferenciados da notocorda, porém, a ideia dele não foi aceita pela comunidade científica da época e perdurou realmente o pensamento de Virchow. Até que, no final do século, na verdade, no início do século passado, Moritz, ele publicou um trabalho com estudos em animais mostrando que realmente o cordoma ele era derivado de remanescentes da notocorda, mostrando que Miller, na verdade, estava certo. O primeiro médico a realizar um procedimento cirúrgico para cordoma foi Cushing, ele operou um cordoma de clivos em 1909, infelizmente o paciente acabou vindo a óbito, a gente sabe, do ponto de vista de tecnologia, era bastante limitado. Do ponto de vista da patologia, então, o cordoma, os achados anatomopatológicos, conforme eu tinha comentado, uma das principais alterações são justamente essas células fisalíferas. Fisalífera significa aquele que porta a bolha. Então, a gente consegue ver essas células multivaculadas com cordões septais de permeio, que vai caracterizar o cordoma. Do ponto de vista da imunistoquímica, a gente tem a positividade para o S100, que eu comentei. Temos também a positividade para o AE1, AE3. Um outro destaque aqui que eu posso comentar também é o KI67. Então, quando ele tiver uma positividade maior que 4 a 5% das células, você já vai ter um indício de um prognóstico bem pior. Mas o mais importante é o braquiúria. O braquiúria, eu não tenho nenhuma imagem em relação a ele, que eu não achei, mas ele é o principal marcador do cordoma e ele é também o principal alvo de estudos com terapia dirigida para o cordoma, seja com imunobiológico, com quimioterapia, terapia com vacina de vírus modificado. Então, tem uma série de estudos aí sendo desenvolvidos em relação a isso. Todos eles, na maioria, estão relacionados com essa expressão do braquiúria. Do ponto de vista de epidemiologia, em relação à localização da lesão, isso aí é um pouco conflitante, a depender do local que você estuda. Alguns estudos falam que o sacro é o local mais comum, mas o número de pacientes estudados é baixo. O IUMAS, ele traz que a base do crânio é o local mais comum e aí a coluna móvel e os tracos teriam uma proporção igual. É uma doença que usualmente atinge uma população mais velha, em torno de 50, 60 anos, mas quando é na base do crânio, no clivos, esse cordoma ele tem uma apresentação um pouquinho mais precoce, ali por volta de 30, 40 anos de idade. Geralmente acontece na população branca, a maioria deles não tem invasão local, nem metástase, somente 20% vai ter invasão local e cerca de 7% vai ter metástase. E um outro detalhe é que em crianças, principalmente quando abaixo de 10 anos de idade, apesar de ser muito raro elas terem cordomas, quando tem, existe uma alta incidência de metástase.
Quando a gente fala, então, no tratamento, os estudos eles não têm uma qualidade metodológica muito grande, porque a incidência da doença é de 0,1 para 1 milhão de habitantes ano, então o número de pacientes, realmente, quase todos os trabalhos são muito baixos, mas a gente sabe que nesses trabalhos foi evidenciado que o tratamento cirúrgico realizado pelo neurocirurgião ele é o padrão ouro para o tratamento dessa doença. Então, a gente tem alguns dados que quando você faz uma ressecção completa dessa lesão, você vai alcançar 90% de sobrevida global em 5 anos e 42% em 10 anos. Quando a sua cirurgia ela é subtotal, você não consegue ressecar de forma significativa, a mortalidade ela já aumenta substancialmente, com uma sobrevida global de 50% em 5 anos e apenas 26% em 10 anos, o que mostra que a cirurgia tem um papel muito importante. Do ponto de vista cirúrgico, você tem algumas estratégias que você pode lançar a mão, então você tem um acesso endoscópico, você pode fazer transcraniano, transnasal, endonasal, como a gente fez, ou transoral. Já quando a gente fala assim, de cirurgia aberta, né, se assim a gente pode dizer, você tem um acesso transcraniano, e aí aqui a gente pode destacar um acesso transbasal, um acesso ortozigomático para a região alta do clivos, um acesso subtemporal e reto sigmoide para a região média do clivos, um acesso farlátero para a região baixa do clivos. Existe outro tipo de acesso também, que é o acesso transfacial. Esse aqui não foi um caso nosso aqui do serviço também, não foi para um cordoma de clivos, mas era para uma lesão que estava localizado anterior ao clivos, porém essa lesão também invadia a região da maxila do paciente, então em virtude dessa invasão da maxila foi proposto um acesso transfacial, mais especificamente era um carcinoma espinocelular, então a gente consegue evidenciar aqui que está anterior ao clivos, invade a fossa média. Então, aqui acima você consegue ver a imagem do intraoperatório, né? Foi um acesso de Weber Ferguson que a gente realizou, uma imagem assim que chama bastante atenção, né? Quando você olha aqui já na imagem pós a sutura, no pós-operatório imediato, você fica pensando, será que talvez, apesar de você conseguir o objetivo principal ser funcional, cada vez mais tem uma preocupação também com o resultado estético da sua cirurgia, né? Então, será que poderia ficar com uma cicatriz importante? Mas não, o paciente, ele voltou lá no consultório de Andrei, não ficou com nenhuma cicatriz assim muito importante que gerasse um prejuízo estético significativo para ele, e acima de tudo, mais importante, ele teve uma ressecção satisfatória da lesão. Já quando a gente fala da abordagem endoscópica, conforme eu tinha comentado, os trabalhos, o número de pacientes realmente é baixo. Você vê aqui, esse trabalho é um trabalho com 7 pacientes que foram submetidos à endoscopia endonasal para tratamento de cordoma de clivos. A maioria dos pacientes conseguiu uma ressecção superior a 95%, com um índice de complicação muito baixo. Existem também, nesse mesmo trabalho, ele faz uma revisão de literatura, mostrando outros trabalhos também sobre essa técnica, todos os trabalhos com baixo índice de complicações. Por fim, então, a gente, além do tratamento cirúrgico, a gente tem um tratamento adjuvante, que pode ser com quimioterapia ou radioterapia. O que a gente sabe é que a radioterapia isolada, ela não tem um efeito muito bom, e nem a quimioterapia. Aqui eu trago essa tabela do IUMAS, que mostra alguns esquemas de quimioterapia que estão disponíveis para o tratamento de cordoma. Eu, particularmente, nunca vi. Tem essa outra tabela aqui também do IUMAS, mostrando alguns trials que estão sendo executados no momento, tanto com estratégias diferentes de radioterapia e estratégias diferentes de quimioterapia, justamente com o objetivo de tentar aumentar a sobrevida desses doentes. Então, acho que é isso. Gostaria de agradecer a oportunidade. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, não sei se o doutor André já chegou. Eu acho que você pode parar de compartilhar, Tiago, por favor. Sim. Bruno, doutor Marcílio, fiquem à vontade. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, alguma colocação.
Sim. Primeiro, parabenizar o Thiago aí pela aula, pela excelente apresentação que ele fez aí, tá? É, pedir desculpas antecipadamente, ele já até se pronunciou aí no chat, né? O André, ele tá numa cirurgia de um aneurisma, numa urgência, aqui numa cidade próxima aqui a Montes Claros, né? Então nós somos dois serviços, né? Com neurocirurgia porta aberta aqui no Norte de Minas. Como o Thiago disse, Montes Claros é o serviço maior, né? É o maior serviço, né? Hoje a gente tem em torno de 1.200 a 1.300 cirurgias ano, né? Com 5 residentes, né? E toda uma estrutura que nos favorece a esses tipos de casos, né? Então nós conseguimos aí, né, uma estrutura com neuronavegador, com endoscopia, com microscópio de última geração, né? Então a gente tem conseguido fazer esses casos de alta complexidade aqui no nosso serviço na Santa Casa de Montes Claros, né? É um hospital que é SUS, particular e convênio, né? Então a gente tem todo tipo de paciente aqui dentro, né? É uma referência, como nós estamos próximo a um entroncamento, né? Aqui dos mais perigosos, talvez, do país, né? Por conta de uma BR muito perigosa. A gente tem muito acidente, né? Então aqui a gente vivencia também muito neurotrauma, né? Eu gosto de brincar com os residentes que eu tendo feito estágio no João 3, aqui eles não deixam a desejar no estágio deles de trauma, então eles têm um acesso a tipos, a vivência de pacientes de neurotrauma tão boa quanto o pessoal do João 3. Então, basicamente é isso, nosso serviço, né? Um serviço que começou lá atrás com 4 neurocirurgiões, né? O doutor Adriano, o doutor Vandete, Márcio e o Antônio Carlos, né? E assim foi crescendo até chegar hoje nos 16 neurocirurgiões que ele apresentou aí. Queria agradecer a Kelly a oportunidade também, viu, Kelly? De mostrar um pouco do nosso serviço também, do que a gente tem conseguido fazer aqui, né? Eu e André, que somos por formação aí do Biocó Instituto, né? De BH, a gente tá conseguindo fazer muita coisa que a gente viveu e aprendeu aí nos serviços aí, né? Isso tem sido bacana e importante aqui pra gente, sabe? E mostrar isso pro pessoal, mostrar pra turma aí também é muito bom, tá? Muito obrigado. Algum comentário? O doutor André tá lá, eu ouvindo tudo. Ele falou que qualquer coisa pode entrar aí, mas já tá em fechamento, teoricamente, tá? Tá legal. Tô vendo que o Lucas entrou, tô vendo que o Hugo também está por aqui. Pessoal, vocês têm alguma colocação, alguma contribuição? Bruno, Felipe, alguma dica? O que que vocês, quando vocês vão fazer a programação para esse tipo de tumor, o que que vocês geralmente prestam atenção? Alguma sugestão? Gão, Bruno? Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite. Assim, mas é parabenizar o pessoal aí pelo serviço deles, um serviço bem bacana, organizado e tudo, e muito, muito legal. E sobre o caso, assim, um caso assim, foi, né, bem documentado, caso bacana, né? O cordoma é uma doença, né, muito difícil, né, de tratamento, né, com envolvimento ósseo, assim, ó, é importante. Então, é importante seguir esses pacientes, né? Depois existe uma chance de recorrência, né, ali ao redor do clivos, que não é desprezível, né? Mesmo fazendo assim a radioterapia pós-operatória, acho que tem que ser acompanhado assim com uma certa frequência com o exame de imagem, porque muitas vezes a parte que a gente vê na captação de contraste ali na ressonância, e depois às vezes tem osso infiltrado assim nos arredores da lesão, sabe? Então a gente costuma, né, tentar fazer uma ressecção ali do osso ao redor, que costuma estar infiltrado pela doença também. E assim, a dificuldade maior dessas lesões acho que é o fechamento mesmo, né? Ali na região do clivos, às vezes tem um fechamento bem complicado, um índice maior de fístula, né? Então, não é um fechamento assim tão simples, igual seria uma cirurgia, né, da cela e tudo. Então, é um fechamento assim que exige, às vezes,
um cuidado maior, fazer mais camadas, usar gordura e assim, para ter um sucesso maior aí no fechamento. Mas assim, demais eu acho que foi ótimo, assim, o caso e o serviço está de parabéns também por, pela organização, né? O André começou lá na baleia, depois com a queda da baleia ele acabou sendo raptado pelo Biocor, então mas assim, é da conhecido das antigas nossas. Parabéns pro pessoal. Obrigado, Hugo. Valeu mesmo. Obrigado. Obrigada, Hugo. Pessoal, tem vários colegas aí na plateia. Alguém quer falar? Não vou nem citar alguns nomes, porque senão vou ser injusta. Mas tem vários aí que podem contribuir. Tem alguém que queira falar? Ok. Alguma pergunta? O André falou que esse tumor acometia o clívis e se estendia para maxila, né? Parece que é isso. Hugo, tem alguma... Desculpa, Bruno, você tem mais alguma colocação? Ou não, Kelly, tá tranquilo. Eu estou atendendo o hospital aqui, só um momento mais tranquilo. Eu acho que foi tudo bem conduzido, né? Tá A reunião certo. foi mais breve mesmo, mas eu acho que o que a gente queria passar era um pouco desse caso aí, que eu acho que foi bem descrito aí pelo Tiago. Sim. Mas muito obrigado mesmo pela oportunidade e estamos à disposição aí, tá? Tá bom, parabéns a todos pela apresentação, principalmente ao Tiago. Obrigada a todos pela participação. Parabéns, Bruno. Conte conosco sempre. Desejamos a vocês aí uma excelente semana e na próxima semana nos vemos em Manaus, hein, pessoal? Um abraço a todos, fiquem com Deus. Tchau, tchau, Abraço a parabéns. todos, até mais.